Boa noite. A Luciana pediu para que a gente desse prosseguimento ao estudo com relação ao ato de servir. Eu conto, mais uma vez, com a sintonia de todos, para que vocês me ajudem e que a gente possa fazer o nosso estudo da melhor maneira possível, né? Dentro daquilo que a gente consegue refletir, porque falar sobre servir, para mim e para todos nós, é meio complicado, porque está muito longe do nosso entendimento, né? Nós temos atos no bem, e o servir para a gente ainda é algo que é meio difícil de compreender. Por isso, a gente vai fazer o estudo todos nós juntos, que a gente possa fazer as nossas reflexões, e fiquem à vontade para perguntar, tá? Para a gente poder tentar entender um pouquinho mais sobre o servir. Aquele que dentre vós desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor, o mais atento amigo, sempre vigilante para ajudar e desculpar, porque esse sim fará falta, será notado quando ausente, se tornará alicerce para a construção do edifício do bem. Essa daí, pode voltar, é uma resposta de Jesus. É uma resposta de Jesus a uma pergunta de um apóstolo dele, que eles vêm pelo caminho conversando, e no meio da conversa, um fala para o outro assim: quem será de nós que é o mais importante para o mestre? Né? E aí eles ficam nessa conversa, e quando eles chegam, Jesus, sabendo de tudo, conhecedor de tudo que ele pergunta, indaga: o que está acontecendo? Né? Vocês estão com alguma dúvida? E aí um deles tem coragem de falar, e fala assim: a gente está querendo saber quem entre nós é o mais importante. Que é aquela questão, como a Lu estava falando. Num grupo sempre tem esse tipo de coisa, né? A gente fala: quem será que é o mais importante? Né? E Jesus responde, dá essa resposta para ele, que o mais importante, o mais amado, é aquele que é o maior servidor. E é isso mesmo, né? Quando a gente entende, porque ele fala assim, o mais atento amigo. O que é para a gente o mais atento amigo? É aquele amigo que a gente, mesmo quando a gente não quer falar daquilo que a gente está sentindo, de algo que está nos atormentando, na observação e no tanto que ele nos conhece, ele consegue entender o que a gente está precisando naquele momento. Sabe aquele amigo que se antecipa às nossas necessidades, que a gente não precisa ficar pedindo, né? Faça algo por mim, porque na maioria das vezes, quando a gente está com muita dificuldade, a gente tem até dificuldade de pedir, né? E é esse que é o amigo atento, sempre vigilante para ajudar e desculpar. Nas nossas relações, nas nossas inúmeras relações com amigo, na família, desculpar é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Então, aí ele fala isso, ajudar e desculpar, porque esse sim fará falta, será anotado quando ausente e se tornará alicerce para a construção do edifício do bem. Então, se nós quisermos fazer falta para as pessoas, a gente tem que ser esse amigo sincero, esse servidor que ajuda na hora das dificuldades, né? Que aconselha e que está pronto a servir. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. E essa daí é uma das passagens de Jesus, onde ele lava os pés dos discípulos, né? E ele fala essa frase: quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. E aí, eu gostaria que a gente pensasse nas inúmeras oportunidades e situações que acontecem na nossa vida, onde a gente tem a oportunidade de servir. E será que a gente, de imediato, a gente pensa nisso, que é uma honra? Né? A gente assusta, e aí começa a pensar no que a gente vai ter que deixar de fazer para ajudar, como que a gente vai ter que refazer a nossa vida, a nossa rotina, e nós nos esquecemos que realmente é uma honra, né?
porque é através do outro que a gente consegue crescer, né? O que é servir? Para mim ainda não ficou claro, mas a gente vai tentar chegar lá, né? O que é servir? Vamos lá. Servir é uma proposta que o Espírito assume, passando a liderar seus atos e suas atitudes em favor do próximo. E aí, nós pegamos, eu e a Lu, numa apostila de sacramento, que foi um encontro todo sobre o ato de servir. E aí ele coloca como uma postura que o Espírito assume. Então, não é muito simples, né? Quando eu assumo uma postura, todos os meus atos, eles têm que ser raciocinados nesse sentido, né? E aí ele fala, seus atos e suas atitudes em favor do próximo. E eu acho que essa acaba sendo a nossa grande dificuldade, né? Eu até comentei no estudo passado, quando a Lu estava falando disso, que, assim, em algumas vezes, quando nós pensamos em alguma situação que a gente precisa pensar no próximo, ou a gente tenta pensar no próximo em primeiro lugar, a gente se acha prejudicado, né? Foi eu que acabei falando disso. Falei, parece que, como assim, né? Numa situação na qual eu posso ter alguma vantagem, alguma situação que eu possa lutar por mim, por que eu vou pensar no próximo, né? E eu pensei, assim, num raciocínio que é o seguinte, como nós somos espíritos eternos, né? E que tudo que a gente pensa fica marcado no nosso perispírito, que são construções, quando eu penso no próximo, eu estou fazendo em mim uma construção feliz. Então, é isso. Quando Jesus fala que fora da caridade não há salvação, é disso que ele está falando, né? Porque num comportamento, numa atitude, numa situação, eu até posso achar que realmente, agora era a minha vez, né? Eu tinha que pensar em mim. Mas que pensamento eu precisei fazer para eu tomar essa atitude? Não deixa de ser um pensamento egoísta, né? E se eu sou um espírito eterno, eu preciso construir em mim coisas boas, né? Transformar sentimentos. E quando eu estou pensando no outro, eu estou fazendo isso, né? Construindo em mim um sentimento diferente, transformando sentimento de egoísmo em algo que seja mais de acordo com as leis divinas, né? Servir é um ato de amor e devotamento. E aí a gente também já falou disso, né? Quando a Lu disse, quando a gente fala em devoção, o que a gente pensa, né? Quando nós temos algo que nós somos devotos. E aí, a gente ter uma postura de sermos devotos a servir é algo que precisa começar a deixar germinar essa sementinha dentro de nós, né? O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. Então, é a nossa vida inteira, né? Não é só alguns momentos, e é algo que tem que ser construído em nós. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. Então, o que o André Luiz quis nos mostrar aqui? Que não tem como a gente crescer se a gente não tiver o próximo, né? Muitos, inúmeros enganos acontecem e aconteceram que falam assim, eu vou me isolar porque eu vou estudar, eu preciso de um tempo. E, assim, realmente, no isolamento, ninguém cresce. Porque o que ele fala? O próximo é a ponte para que a gente chegue até Deus. Então, são nas relações que nós percebemos as nossas dificuldades, né? Porque se eu não me relaciono, como é que eu vou saber se, por exemplo, se eu tenho paciência, né? Eu estou só comigo, vou perder a paciência comigo mesmo, né?
Então, é na relação. Nossa, essa dificuldade eu tenho, porque eu não estou conseguindo me relacionar bem, não estou conseguindo perdoar, né? Então, é essa ponte que ele fala que o próximo é para nós, para chegar até Deus. Gente, vocês podem perguntar, viu? Participar e me ajudar. Tá, Lili? Vamos lá. O ato de servir é uma conquista do espírito, através de múltiplas experiências, realizando o bem. Este ato deve ser compreendido como um gesto sublime, que parte de um pensamento em equilíbrio e que traduza o verdadeiro sentimento do espírito. Então, olha o que ele fala. É uma conquista, né? Não é que a gente vai sair daqui sabendo tudo sobre servir e já vai começar. Então, ele fala assim, ó, é um ato que a gente conquista através de múltiplas experiências realizando bem. Então, eu faço uma vez, eu faço novamente, e a partir do momento que isso se torna uma postura no meu espírito, eu consigo ter isso em mim, essa conquista, né? Então, não é de uma hora para outra. A gente pode ter paciência, né, com relação a isso, mas que isso seja para nós algo que já está, que a gente queira mesmo, que seja uma vontade nossa, né? O ato de servir é um ato de libertação do espírito. Ele promove no pensamento uma nova percepção em relação à felicidade. Através do ato de servir, o espírito inicia novas vivências que lhe possibilitam ampliar suas percepções em relação à felicidade e à alegria de viver. É muito interessante essa parte que ele fala, se a gente, todos nós já tivemos experiências no bem, né? E nós já conseguimos sentir a alegria que é isso, né? E aí ele fala que ele fala disso, ó, é uma libertação do espírito, que ele promove no pensamento uma nova percepção em relação à felicidade. Quando a gente consegue sair de nós e chegar até o outro para ajudar em alguma situação, não é uma alegria para a gente, né? E todos nós, em alguma situação ou outra, com um amigo, na família, nós já conseguimos fazer isso. E aí a gente entende, né? Ai, como é bom, que alegria que é fazer isso. E aí a gente, às vezes, troca algumas coisas que a gente achava que ia ser legal, que ia ser alegre, por essas oportunidades que a vida nos traz. E isso que nos abastece, né? Que eu acho que que acaba curando a gente de muitas situações, né? De desânimo, até situações depressivas mesmo, quando a gente consegue sair da gente para pensar no outro, isso nos alegra. E aí ele fala, nos dá uma nova percepção de felicidade, diferente do que normalmente a gente tinha, né? E a gente tem ainda. Mas é essa felicidade que a gente sente nesses atos que a gente faz em favor do próximo, quando a gente esquece um pouquinho de nós e pensa no outro. E aí, de repente, você está até com uma dor de cabeça, e aí você fala, deixa eu tentar ajudar nessa situação. Quando você vê, já passou, e você nem lembra mais daquilo. Ao contrário de quando a gente fica muito ligado, né? Estou mal, eu estou assim, eu preciso disso, a gente fica naquele círculo vicioso e não sai da situação. Situação singela proporciona equilíbrio para o espírito. Temos criado muitas dificuldades ao longo de nossas existências, em torno do trabalho no bem. O orgulho e o egoísmo têm nos impedido de crescer e de mudar nossos sentimentos para vislumbrar a importância do trabalho do bem em nossa vida. Aí ele vem falar o que acaba atrapalhando essa nossa vontade, né, de servir. É o orgulho e o egoísmo. Quando a gente coloca na frente do que nós falamos outro dia, são os pronomes possessivos, né? Ai, mas e eu? Eu posso, eu quero, né? Mas como que eu vou ficar? E aí, como que vai ser? Mas e a minha família, né? E isso? E aí a gente vai deixando para lá
essa oportunidade de termos uma nova percepção da felicidade, do que é felicidade. Para servir, temos de aprender a participar das oportunidades que surgem em nossa existência, aprender a estar lado a lado dos irmãos que fazem parte do nosso contexto reencarnatório. E ainda para muitos, uma grande dificuldade. Daí ele está falando da nossa família, né? Como diz a Lu, são as pessoas que têm o nosso sobrenome. E aí, eu fiquei pensando, né? Quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, nós sentamos com o nosso amigo espiritual e com os amigos espirituais responsáveis, né, por esse planejamento, e foi planejado o que era melhor para nós, né? Quem vai ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor irmã, o irmão, para que isso fosse algo que nos ajudasse. Ajudasse a quê? Trabalhar sentimentos, né? Espíritos eternos que somos, para que a gente pudesse trabalhar os nossos sentimentos em desalinho. E aí, quando a gente reencarna, em algumas situações, a gente fala assim, meu Deus, mas que dificuldade que eu tenho, né? Que dificuldade com meu pai, que dificuldade com a minha mãe, com meu irmão. E aí, a gente reclama dessa oportunidade que nos foi dada e foi escolhida por nós, né? Então, a gente esquece disso, dessa oportunidade que o outro, que o nosso irmão, as pessoas da nossa família, é aquela ponte que a gente viu no slide anterior, que vai nos ligar a Deus, porque é aí que nós vamos trabalhar as dificuldades para que a gente possa aprimorar, né, esses sentimentos, para que a gente fique com tudo mais de acordo com as leis divinas. E, infelizmente, na hora dos apertos, a gente começa a reclamar, né? E a gente esquece de falar assim, que fui eu que escolhi, é o melhor para mim, não é o pai do meu amigo, não é a mãe do meu amigo, são esses mesmos. E o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Normalmente, o que a gente fala é o que ele poderia fazer para melhorar essa situação, né? A gente esquece que precisa partir da gente, essa questão. Este contexto planejado cuidadosamente para nosso crescimento espiritual permite que o pensamento mude suas vibrações, assim como aprendemos a mudar nossos sentimentos em relação a esses seres com os quais teremos de relacionar-nos. O que a gente falou, né? Na relação, essa vibração que está em nós, obrigada, vai mudar, porque nós vamos entender. E aí, o que acontece? Fica mais fácil porque são pessoas próximas a nós que a gente ama, né? Se vem um filho difícil, vem pequenininho, precisando do nosso carinho, da nossa proteção, do nosso amor. Quando cresce, que vem apresentar as dificuldades, a gente já se apaixonou, né? E aí fica mais fácil. É por isso que na família as situações podem ser as mais difíceis, mas a gente ama essas pessoas. Então, o amor nos ajuda nisso, né? Reconhecer com amor e respeito a condição de um espírito é um ato de servir. Servir é ser simples, humilde, é ser solidário, sincero e fraterno. É muito interessante essa parte, porque a gente ainda confunde muito o servir com a caridade material, né? E longe de mim falar aqui que a caridade material não seja importante. É muito importante. Nós precisamos, sim, ajudar, né, materialmente as pessoas. Mas aí o que ele fala, né? Reconhecer com amor e respeito a condição de um espírito é um ato de servir. E muitas vezes a gente acha que isso não seja um ato de servir. E o que é para nós reconhecer com amor e respeito a condição de um espírito, né? É quando a gente
eu penso assim, que a gente exige do outro algo que ele ainda não está pronto para nos oferecer, né? Por quê? Cada espírito tem um tempo. E quando a gente faz esse raciocínio, a gente deixa de julgar, né? A gente deixa até mesmo de se magoar. Por quê? É o tempo dele. Eu não posso exigir algo que ele não pode me oferecer. E isso é um ato de servir. Olha que coisa, né? Porque a gente pensa muito no comportamento, nas atitudes, né? E você fazer é um raciocínio íntimo e muito pessoal para cada um, né? É você parar e pensar, como que vai dar para eu perdoar essa situação, né? Que o perdão não é algo que para nós seja fácil. Mas você entendendo o tempo do espírito é alguma coisa que já vai nos ajudar, né? Eu não posso exigir de uma criança que está no pré um conteúdo de uma matéria de um 8º ano. E aí parece que fica mais fácil para a gente. Mas está no pré, como é que ele vai fazer isso? Não, mas ele tem que saber. Como assim, né? Então, é entender realmente a imaturidade e o tempo do espírito. A vibração que o ato de servir promove no espírito é inigualável, dando-lhe oportunidades para que ele possa comparar os momentos que o ato de servir lhe proporciona com outros momentos vivenciados. É o que nós falamos, quando a gente consegue sair de nós e vai para ajudar o outro, a sensação que a gente sente é inigualável, né? Mas esse primeiro momento, eu entendo que ele é difícil, porque a gente tem inúmeras, vamos dizer, desculpas para dar, né? Nossa, mas hoje eu tenho muita coisa para resolver. Se eu fizer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. E aí, a gente vai deixando de acionar essa nossa vontade para nos preocuparmos com o outro. Mas se a gente consegue dar esse primeiro passo e a gente sente essa sensação, aí a gente vai fazer não pelo outro, por nós mesmos, né? Que todas as vezes que a gente faz, achando que a gente está fazendo para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos, né? Não é para o outro. Aí, eu gosto sempre de dar uma ilustrada com uma história. E eu achei que essa ia dar bem certo com isso que a gente está falando. Ela chama O Candidato Intelectual. Então, é assim, conta-se que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Então, Jesus foi procurado por essa pessoa, e era uma pessoa extremamente inteligente, intelectualmente falando. Recebeu o mestre cordialmente, e, em seguida, às interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Então, esse rapaz chegou para conversar com Jesus e ele começou a explicar o que seria esse evangelho, essa boa nova que ele estava pregando. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança, a paternidade celeste resplandeceria para todos, judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do... O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou. E aí, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, muitas perguntas que ele faz são perguntas que a gente se faz quando a gente precisa ajudar, auxiliar. A gente começa a perguntar. Quero saber tudo. Eu não tenho aquela prontidão para ajuda. A gente começa a questionar, mas que isso? Mas é aquilo. Mas não vai me atrapalhar nisso? E aí ele vai perguntando para Jesus, né?
que escola filosófica obedeceremos? As escolas do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram, improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? E a gente não fala isso? Mas e se ele me perseguir? O que eu vou fazer? Eu não vou me defender? Eu preciso me defender. E se eu for perseguida? Olha o que Jesus responde para ele. Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? Aí a gente quer saber que direito que a gente vai ter, quais são as nossas vantagens em ajudar. E aí Jesus responde, o direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Em que consistirá, desse modo, o salário do discípulo? Ele queria saber o salário dele. Aí Jesus responde, na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. E o programa? Permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde estará a voz imediata de comando? Eu fico pensando desespero, né? Que ele queria coisas práticas, né? Intelectualmente falando, a gente não fica, mas e isso? Mas e aquilo? E aí Jesus vai respondendo. Onde que vai estar a voz imediata de comando? Na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? Situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Aí, muitas vezes, quando nós precisamos ajudar, tudo bem, eu ajudo, mas com quem que eu vou contar? Eu ajudo, mas eu preciso de ajuda também para ajudar. E ele fala com quem que a gente pode contar. Acima de tudo, com o Pai. E na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? É aquela pergunta do discípulo, né? E Jesus novamente responde, aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou, finda a pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. De quantos companheiros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiser ajudar-nos. Muitas vezes a gente quer exigir do outro, né, a ajuda. E o que ele fala? Daqueles que puderem nos compreender e nos ajudar. Nós não vamos exigir nada, né? E aí ele fala, mas não teremos recursos de constranger os seguidores da colaboração ativa? Aí ele responde, no reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. O que ele fala? Os sacerdotes, os políticos, é condição transitória. E ele fala, e no nosso trabalho, a condição transitória não interessa, e nem o número de pessoas, né? É a qualidade de cada um e a vontade que cada um tem para ajudar. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém, ele queria saber fisicamente aonde que ia começar esse trabalho. No coração dos aprendizes, que não era algo físico, né? Era algo de sentimento no coração de cada um. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são?
nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longas séries de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso. Jesus parou de responder. Ele se calou. Ele percebeu que ele só queria mesmo era perguntar, né? Senhor, por que não esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Eu fico pensando na cena. Marcelo, naquela perguntação, e eu falo assim, ó, busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E sem raiva, né? Eu falo assim, Jesus chegou e conseguiu, depois de tanta perguntação, falar com amor. Volta quando você quiser me ajudar. Eu não estou te dispensando, mas volta quando você quiser me ajudar, né? E aí ele fala, e assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. Que fique claro que a inteligência, a intelectualidade de nada atrapalha no ato de servir. Era nesse caso especificamente, né? E aí Jesus foi, e a partir daí ele foi arregimentando todos os discípulos que trabalharam com ele, tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. E eu fico pensando nesse rapaz, ele perdeu a grande oportunidade de trabalhar ao lado de Jesus, né? Ele não conseguiu. Aí, eu pensei, como a gente estava falando de servir, em colocar algumas situações nas quais Jesus aparece servindo. Mas eu também queria que a gente refletisse e ficasse claro para nós que o ato de servir não é uma questão de comportamento, né? Não é, eu vou lá fazer isso, vou fazer aquilo. É algo muito maior que está dentro de nós, né? E aí eu quis mostrar as inúmeras situações em que Jesus está próximo das pessoas. Ele chega, ele se aproxima, ele coloca a mão, né? Ele não fica longe de ninguém. E ele sempre precisa do outro, né? Que é essa ponte que a gente tem para chegar a Deus. Aí, no caso, ele não faz o planejamento, amanhã eu vou fazer isso, porque planejar, para nós, eu creio que não dê certo nessa parte, tem que ser instantâneo, né, no momento. Ele tinha isso pronto nele, né? Aí é um slide quando a Maria de Magdala o procura e tem a grande transformação da vida dela, né? Que aí ela passa de uma vida difícil, fútil, para uma vida de amor e de entrega ao próximo. Essa é uma das situações onde é a sogra do Pedro, e ele fala que Jesus tinha trabalhado a manhã toda, chegou na casa do Pedro para descansar um pouco, e aí ele tinha mais trabalho. E aí ele não pensou, mas agora eu estou cansado, vou descansar um pouquinho, depois eu vou lá. Ele foi, se aproximou, tocou, e ele conseguiu curar a sogra do Pedro. Essa é uma das situações, é a Marta e a Maria, que eram amigas de Jesus. E ele, por vezes, descansava também na casa delas. E quando ele estava falando, conversando, a irmã reclama, fala assim, mestre, eu tenho tanta coisa para fazer, e a minha irmã está aí parada ouvindo você. E aí ele fala que ela escolheu a melhor parte, né? Que é aquela questão que ajuda muito a gente nas atribulações do dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos, né? Eis-me aqui. Eu achei esse slide bem significativo. Nós temos até uma música do coral, né, que fala: eis-me aqui, pronto a servir, a te servir. E aí eu pensei também, para que a gente não ficasse preso
as imagens do Cristo e que colocar algo que fosse mais próximo de nós, porque todos nós podemos servir, né? E aí eu coloquei imagens de pessoas comuns, como nós, ajudando. É um projeto que tem de pessoas com deficiência para que elas possam ir no mar. Eu achei bem interessante também. Os dois são moradores de rua, ó, e um está auxiliando o outro. Quer dizer, em qualquer situação, a gente pode ajudar, né? Não precisamos estar em situações privilegiadas. Essa outra imagem, que eu achei bem significativa também. De passagem. Essa menininha. Aí, eu achei interessante, porque algumas pessoas estão atrás indiferentes ao que está acontecendo, né? Muitas vezes, o que acontece quando alguém cai perto da gente, a gente segura a risada, né? E aí, ele está ajudando. E essa eu coloquei. Eu coloquei, não que eles tenham um sentimento, viu, gente? Mas que aí, no instinto, ele está ajudando naquela situação. Essa parte pode deixar, Ju. Essa parte aí vai ficar para a Lu. Ô, gente, então, o que tinha preparado para hoje era isso. Eu gostaria que vocês participassem, perguntassem, que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre isso, porque está cedo ainda, depois a Lu vai brigar comigo. Foi muito rápido, Lúcia. Ela não fala, gente, é eu que fico preocupada mesmo. Fala aqui, ó. Eu fiquei aqui refletindo, né, na história que você leu. E assim, eu na terceira pergunta, eu já estava nervosa com ele. Eu fiquei pensando, não, eu já ia falar, para de fazer pergunta, não precisa me ajudar. E assim, o quanto que a gente precisa aprender, né, a ouvir, porque ele foi ouvindo e foi respondendo. E eu assim, já comecei a pensar, nossa, mas não toma, quanta pergunta, que coisa. E assim, é muito importante, né, quando a gente percebe quem a gente é, né, que é nessa relação que você falou. E a família, a uso da família são aqueles que, quando sinaliza, por mais que você, na hora, fique chateado, que a gente fica, viu, gente? Chateado com a família. Mas a gente sabe, a gente tem certeza, né, do amor deles por nós e do nosso amor por eles. Então, é muito importante quando a gente precisa mesmo sinalizar, lógico que com amor, né, com paciência, e para que a gente também possa ouvir, né, porque quando alguém que nos ama, né, sinaliza uma dificuldade, a gente precisa prestar atenção. A gente precisa... Com você falando toda essa parte de servir, no livro lá de Sacramento, do ano passado, da Nova Era, a Alzira traz várias dissertações e ela mostra o caminhar de Jesus na questão dessa parte de servir bem clara. E como ele ainda, trazendo para uma reflexão de hoje, como ele ainda está presente com nós, pela questão que ele trouxe todo o ensinamento. Com isso, alguns discípulos que ele sabia, como ele sabia que Pedro ia negar ele, mas depois o quanto Pedro foi importante para criar a religião, continuar, e veio com a ajuda de Paulo, que era Saulo, e teve a transformação que teve para estar trazendo, e o quanto Jesus acredita em todos, então, que estavam com ele ali, né, até aquele momento, que trabalharam com ele, e eu acho que em todos nós, porque é a evolução do Espírito, é o caminhar nosso. Então, essa parte de servir hoje, para nós, às vezes, como você disse no começo, ainda não está tão claro para mim.
realmente pode não estar tão claro para todos nós, mas o quanto cada vez mais a gente consegue um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai clareando, e nós vamos conseguindo fazer um pouquinho de cada vez. Porque ainda não é tão fácil para nós mudar a chave e de uma hora para outra sair do mal, do escuro, para o bem, assim tão fácil. Então, eu acho legal que ela veio trazendo toda essa parte, o quanto eles foram importantes com Jesus, o quanto eles foram importantes depois que Jesus, e o quanto Jesus ainda está presente, acreditando em cada um de nós. Porque a gente ainda tem que passar por essa transformação para ter mais clareza nessa parte de servir e como você disse, dentro de casa, o quanto é importante isso, né? Que eu acho que é o melhor. Observando a narrativa, né, na história que você trouxe, eu fiquei pensando assim, ó, muitos de nós já temos atos de servir, porque a gente já tem predisposição, porque nós não somos espíritos jovens, então isso a gente já tem construído, não em plenitude, né? Alguns a gente já serve com esse desprendimento, porque são nossos afetos, aqueles que a gente quer bem. Outros, a gente faz como essa pessoa, eu preciso me certificar do que eu vou ganhar com isso, né? E a gente recentemente participou de um encontro lá na Terra de Ismael, onde a Ana Maria pontuou para a gente o seguinte, que para a gente parar de fazer esse questionamento dentro de nós, o que eu ganho com isso? Mas pensar assim, o que eu construo com isso? Porque toda a nossa construção rumo à perfeição, ela é íntima e é isso mesmo. A gente só constrói com os desafios da vida, com as provações, com as intempéries. É isso que é, como você colocou lá, a ponte que nos leva para o outro lado do caminho, né? Então, para a gente questionar menos o que eu vou ganhar, mas o que eu vou construir. Né, é muito importante, isso ajuda a gente a permear as nossas escolhas, né, a facilitar esse processo que a gente evolutivo em que a gente está mergulhado e que a gente muitas vezes nem percebe, né, a importância de estarmos aqui hoje reencarnados, de ter essa doutrina tão esclarecedora para a gente. Então, são todos recursos que nos auxiliam profundamente, né? Que a gente possa sentir isso em nós. Tudo que vocês disseram, o que a minha irmã falou, né, com relação a essa falta de paciência que a gente tem, né, com o outro. Enquanto ele perguntava, em nenhum momento Jesus se irritou, né? E a gente, igual a Tata falou, na terceira pergunta, que perguntação, né? E é isso que a gente aprende com Jesus, né? Essa calma, esse entendimento do tempo do Espírito, né? O Rica, quando ele colocou, ele falou, Jesus, quando escolheu os discípulos, eram pessoas comuns, cada um com uma característica, cada um com uma dificuldade, né? E que depois, e Jesus confiou em todos eles, né? E acreditou no potencial que cada um tem, assim como ele confia em nós, no potencial que cada um de nós tem. E ele fala, né? Do meu rebanho, das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. É essa confiança, né? E quando a Márcia falou da questão da gente deixar de se questionar o que eu vou ganhar com isso e pensar no que eu vou construir, não deixa de ser um ganho, né, Márcia? Uma construção feliz, e é isso mesmo, o que eu vou construir com isso em mim, né? É uma mudança de um modo de funcionamento, né, de cada um de nós. É isso. Mais alguma coisa, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Ai, que bom. Me surgiu uma questão aqui que eu acho que é legal da gente
não sei. A gente tem os nossos relacionamentos, eles às vezes são um pouco complicados, né? E tem várias nuances, né? E muitas vezes, dentro da proposta da doutrina espírita de Jesus, a gente pode, penso eu, se enganar com relação a esse ajudar, a esse servir. Porque existe um outro aspecto, que é uma dúvida que eu tenho também, que é a questão do auto-amor e, às vezes, até das carências que nós temos. E, às vezes, a gente se dispõe a ajudar, mas, na verdade, cria situações de mais sofrimento para nós mesmos, por não estar equilibrado ainda ou por não saber ainda fazer o que seja realmente ajudar e servir. E muitos relacionamentos podem adoecer com isso, porque a pessoa, na verdade, pode estar se anulando, pode estar se negando, e isso, ao longo do tempo, pode gerar não a libertação do ato de servir, mas condições de dependência e de, sei lá, de mais sofrimento. Então, como que a gente pode distinguir, ou como a gente pode saber ou perceber o que é realmente o ato de servir, de amar, e que é libertador, do ato, às vezes, que a gente está fazendo porque eu aprendi que eu tenho que ajudar, mas, na verdade, por falta de equilíbrio, me gera mais sofrimento, mais dificuldade, mais conflito. Como que a gente pode lidar com isso e como distinguir e como fazer para ponderar esses dois lados, o auto-amor e o amor ao próximo, né? Isso foi até uma das nossas colocações nos estudos anteriores, porque nós dissemos assim, como a gente sabe, né, qual que é a necessidade do outro? E pensando assim, que a gente se equilibra, Lucas, quando a gente consegue ter no outro como uma ponte. Isso é algo que vai nos ajudar a equilibrar. E, às vezes, essa questão do que eu posso fazer para ajudar o outro, que às vezes o outro vai se anular, é você entender a necessidade do outro, que muitas vezes a necessidade do outro, ou algumas vezes a necessidade do outro, é que você não faça algo para ele, né? E o que a gente pensou, normalmente na família, normalmente para os nossos filhos, a gente vai pulando na frente e quer fazer. Não, eu vou fazer porque eu faço melhor, ou eu quero poupá-lo disso. E, em alguns momentos, a ajuda e servir a essa pessoa é não fazer por ele, é deixar que ele faça, para que, a partir daí, ele cresça. E essa é ainda uma grande dificuldade nossa, né? Mas pensar sempre que essa ajuda é algo que nos ajuda a equilibrar. E vai sempre de encontro com o que Cristo disse, que fora da caridade não há salvação, né? Eu não consigo me amar da forma como eu devo se eu não entender que eu preciso servir o outro, né? Aí vai ficar uma coisa meio mórbida. Oi. Eu estou pensando assim, até no que o Lucas perguntou, Lucas. Eu acho que só fazendo para a gente saber o que é uma coisa ou outra. Então, assim, eu vou falar, eu não consigo falar sem falar das minhas experiências, né? Então, num dos momentos de dificuldades, porque, assim, a gente coloca o Jesus como uma meta, e ele deve ser a nossa meta, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre no nosso dia a dia que a gente tem que colocar uma meta mais próxima, porque aí fica mais fácil da gente chegar, né? Como tudo na nossa vida, se a gente já almeja o mais difícil, às vezes a gente, né, igual para a criança, se a gente dificulta para ela no sentido de ensinar, ela vai desistir uma hora, né? Então a gente tem que achar esse meio termo. Então, o servir como Jesus ainda para mim é muito distante.
Então, no momento da dificuldade, às vezes o servir quem estava próximo era escutar, né? Era dar uma palavra de conforto, mesmo eu precisando disso. Mas quando eu fazia, instintivamente, não era uma coisa que eu estava pensando em fazer, porque na hora eu estava pensando assim, poxa, eu gostaria de, nesse momento, ouvir isso. Então, é isso que eu vou dizer. Neste momento, eu não tenho o que falar, então eu gostaria de um abraço. Então, é um abraço que eu vou oferecer. E isso me fazia muito bem. Então, de uma situação em que eu deveria sair devastada, eu saía reabastecida, sem entender o porquê daquilo. Né? Então, assim, ó, na hora eu não sabia se eu estava servindo ou não, fazendo bem ou não. Eu fazia algo e eu me sentia abastecida. Depois, num processo de entendimento daquilo, porque eu acho que a gente deve refletir, né? Tudo, tanto que dá certo quanto que dá errado. Mas refletindo o que naquele momento, por que eu me sentia abastecida? E aí, numa das conversas, né, até com a Luciana, ela falava, porque era esse que a gente falava, ó, pratica o bem que o bem te reabastece, era isso. Não era algo muito grandioso, né? Era nas pequenas coisas. Então, como que eu vou saber se o que eu estou fazendo é certo ou não, se eu estou servindo ou não? Eu faço e sinto. Aquilo me reabastece. Então, com certeza, isso é não é por egoísmo, você não está fazendo por você, porque você está se sentindo abastecida, né, e transformada. Muito obrigada. É isso mesmo. Não é o que eu penso, é o que eu sinto. Se eu acho que eu estou fazendo bem, estou servindo, e eu não estou me sentindo bem, realmente eu não estou fazendo bem, eu não estou servindo. Vamos dizer assim, é algo que nos sinaliza, é um sinalizador, né? Ainda sobre os questionamentos que foram feitos a Jesus, eu penso que quando nós questionamos, nós queremos uma garantia de que nós não vamos perder nada, né? Não só aquilo que nós vamos ganhar, mas também aquilo que nós vamos perder. E uma coisa que é de se pensar é que eu não posso perder alguma coisa que, na verdade, eu não tenho. Então, é por isso que eu tenho medo, porque quando eu tenho uma conquista verdadeira, eu não tenho medo mais de perder, porque eu sei que vem de Deus, é Deus que está agindo através de mim para servir o outro. Eu penso que é esse o caminho que a gente deve dirigir o nosso pensamento, que não é fácil, mas é esse que a gente deve seguir. Isso mesmo. O nosso grande equívoco é achar que quando a gente está ajudando o outro, a gente está perdendo alguma coisa, né? É um equívoco que a gente está realmente ganhando. Ai, que bom que vocês... Branco. Mais um. Está dando a hora. Então, eu acho assim, quando a gente chega na oportunidade de ser útil para alguém, a gente tem que ver assim, se eu vou me sentir realmente satisfeito de fazer alguma coisa, pode estar massageando a vaidade. Então é orgulho. Se eu estou fazendo alguma coisa que vai me tornar melhor e vai contribuir, ou pelo menos não vai atrapalhar, porque às vezes a gente faz muita coisa e está atrapalhando. Então, temos só ter cuidado. A gente sempre fez muito pouco. Então, é preferível errar fazendo mesmo assim e começar a fazer alguma coisa sem ficar fazendo muita pergunta, mesmo que seja orgulho inicialmente, e deixar um pouco a vaidade de lado, começar a fazer, não fazer muita pergunta, não. E aí a coisa vai se ajeitando, como tudo. Entendeu? Aí você acostuma a fazer o que tem que ser feito, o que é certo ser feito. Não ficar fazendo muita questão. Tinha que ser feito assim, eu fiz, acabou. De onde veio, não sei. Né? Tá certo. E aí, eu fiz isso, achando que eu estava fazendo bem, e tem algo em mim que não está bom, não está legal, deixa eu pensar, eu vou fazer um pouquinho diferente disso. Aí eu vou fazer. É porque é na experiência que a gente aprende. Se você ficar perguntando e não fazendo, você não vai aprender. Né? É na experiência que vocês aprendem. Que a gente aprende, né? Foi um testemunho mesmo. Essa semana eu passei por uma experiência, como disse a Lu,
do mesmo sobrenome, né? E as coisas aparecem para a gente realmente, e eu ouvia a Lu falando no momento. Porque a pessoa precisava falar e precisava desabafar, e eu precisava sair para trabalhar. E eu estava super atarefada, mas a pessoa me procurou porque ela precisava desabafar uma situação que ela tinha feito algumas ações que nós achávamos errôneas, e ela precisava desabafar. E, no momento, eu tinha a palavra da Lu na minha cabeça. Você precisa ouvir, você precisa parar, você precisa se doar para essa pessoa. E eu fiz isso. Não é fácil, eu falo que não foi fácil assim, começar. Sabe, é uma situação que a gente começa com os nossos mesmo. E eu estava até saindo de casa, e a pessoa me procurando, indo atrás de mim. Eu falei, não, mas eu preciso ouvir. Eu preciso parar e eu preciso me doar neste momento. E aí fiquei ali, foram uns 15 minutos assim, que eu acho que foi muito bom para ela, que desabafou, e me fez muito bem. Porque, para mim, também foi um momento que eu me doei, sabe? Que eu parei, que eu falei, não, eu preciso parar para ouvir, eu preciso parar para ver o que ela precisa nesse momento de mim. E, passada a situação, saí para trabalhar, eu não estava tão atrasada, era um momento que eu queria falar, não, mas eu não quero ouvir, eu quero fugir da situação. Mas, no momento, foi na hora mesmo, me veio toda a situação de ouvir aqui todas essas palavras. E todos os momentos depois que essa pessoa me procurou, eu parei para ouvi-la. Parei em todas as situações para ouvi-la, para deixar falar. Foi como vocês estavam falando, a gente não precisa nem falar nada, é só ouvir. Porque eu só falava, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Sabe? Era só uma pessoa para desabafar. E a sensação depois é assim, é maravilhosa de você estar servindo mesmo, de você querer fazer novamente, da pessoa às vezes te procurar como um apoio, porque você parou tudo o que você estava fazendo para servir ela, né? E em primeiro momento pode até ser uma obrigação, sabe? Assim, obrigação porque você fala, não posso, tenho mais coisas para fazer. Depois você se sente tão bem de estar fazendo tudo aquilo que você se prontifica a continuar fazendo da mesma maneira. Então, é uma sensação maravilhosa. É isso mesmo. E é uma pena que, quando a gente deixa passar, a gente perde a chance de sentir isso que você sentiu, né? E isso, para você, é uma experiência que você vai querer repetir, né? Isso mesmo.